Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pelo canal Júnior Naturezando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje estarei mostrando cactos que considero de cultivo simples, ou seja, plantas que não requerem tantos cuidados, que não pegaram fungos do dia para a noite. E é isso, se você gostar, não se esqueça de deixar aquela curtida e comentários também são sempre bem-vindos. Então, bora lá! Começando o vídeo com um dos cactos que considero de cultivo fácil, que é o Echinopsis arachnacantha, ou lobívia, que nesta segundona está com essa flor exuberante, que se abriu pela manhã. Agora já se passa do meio-dia e a flor já está começando a se fechar, mas provavelmente reabrirá amanhã. Cada flor dura em média de 1 a 2 dias, dependerá também das condições climáticas. E essas flores podem ser encontradas nas diversas cores, cor de laranja, vermelhas, flores rosadas, lilás, amareladas. E são cactos realmente de cultivo muito simples. Pode apresentar algum problema com fungos? Claro que pode, mas são bem mais resistentes do que outras espécies de cactos. E são cactos de pequeno porte. E o legal é que são cactos que, apesar de serem pequenos, são formadores de colônia. Então, com o tempo, acabam lotando o vaso. Aí está com botão. Aí outra espécie que eu considero de cultivo fácil, Mammillaria politelli, uma formadora de colônias, de crescimento relativamente rápido, pelo menos foi o que eu observei aqui em casa, né? Eu já tive problemas com outro cacto dessa espécie em anos passados, que eu tive problema com ferrugem, tá, pessoal? Mas é assim, se vocês cultivarem esse cacto num local que pegue um bom período de sol, dificilmente você terá problemas. Olha só que bonito. Eu chamo de Mammillaria politelli, mas tem gente que chama de Mammillaria toluca. É que a toluca mesmo é bem parecida com essa, só que ela é um pouco mais alongada. Eu não sei se são subespécies, eu creio que sejam subespécies. E aí já observei uma coisa que eu nem tinha visto. Do lado de trás do vaso, né, olha aí. Os trevinhos nascendo, aqui a cápsula de sementes do trevo, que é o inferno. Se a gente aperta, as sementinhas pulam. Então depois, amanhã, já pego minha pinça e já vou tirar esses trevos aqui. Porque se deixa, o vaso fica lotado. E aí ele fica difícil de tirar. Aqui parece uma pimentinha, né? A cápsula de sementes. Aí uma outra espécie, bimammillaria inclusive, que é bem resistente. É um cacto que eu gosto bastante. É a Mammillaria marxiana. Essa minha tá bem grandona, eu tenho 2 exemplares. E durante o começo da primavera produz uma florada muito bonita. Mas é o seguinte, pessoal, quando eu digo que um cacto é resistente, é porque aqui no meu cultivo eu praticamente quase não tive problemas com a espécie, tá? Então são esses cactos que estou mostrando no vídeo de hoje. Mas isso não significa que são cactos que nunca terão problema, não é nada disso. São apenas mais resistentes do que outras espécies. São espécies mais rústicas, mas óbvio que a gente deve ter os mesmos cuidados que teremos com outros cactos. Evitar o excesso de água, deixar no local bem claro, tomando pelo menos algumas horas de sol ao dia, né? O ideal seria de 5 a 6 horas de sol
Esses que vocês estão vendo, eu acho que pegam umas de 4 a 5 horas de sol no dia. Mas aqui o sol é raro. Aqui nessa parte que eles estão, pega bastante sol. Porque é onde eu tenho os outros cactos, pega na verdade de 3 a 4 horas. Mas como eu não tenho cactos exigentes e tudo mais, então tá ok. Uma outra espécie, e do mesmo gênero, Mammillaria, que eu considero de fato cultivo muito fácil, é a Mammillaria nejapensis. Inclusive, eu acabei de me lembrar que a Nina, do canal Cactos Raros da Nina, há um tempinho atrás, pediu para que eu mostrasse, num dos vídeos, qual que é o cacto olho de coruja. Então, Nina, essa espécie aqui, olha, é a Mammillaria nejapensis. Eu acredito que você tem até. É que nem todas ficam com aquele formatinho, né? Que lembra um coração. Às vezes elas ficam com duas cabeças e dá um formato de coração. Lembrando também a cara de uma coruja, sei lá, né? Bom, os nomes populares, cacto coração, cacto olho de coruja. Se você reparar nessa daqui, olha, ela tipo que formou dois olhos, olha aí. Então essa aqui tá uma corujinha, né? Olha aí. Cheio de cápsulas de sementes. É um cacto bem popular, de cultivo muito simples, planta rústica, do jeito que eu gosto, pessoal. Aí eu tenho um outro exemplar da nejapensis. Essa é bem globosa, uma bola, né? Olha que coisa mais linda. A outra espécie bem resistente, claro que não poderia ficar fora deste vídeo, né? São os Ginocalycium mihanovic. Além de bonitos, bem diversificados em cores, são cactos realmente bem resistentes, dos mais floríferos que conheço. E falando em cacto Ginocalycium, olha só que coisa mais linda florada, pessoal. Essas são levemente rosadas e são flores que estão abertas desde a semana passada, hein? Aí aqui tem mais com flor aberta. Botõezinhos. Aqui tem os variegatas. Olha que florzinha mais delicada. Olha aí, outro com flor aberta. Esse com botões. Mais um com botões. Para vocês verem como que são floríferos. Aqui outro com flores. Uma outra espécie que considero de cultivo bem tranquilo é o Ginocalycium baldiano. Para vocês terem ideia, tenho este cacto desde 2015, ou seja, ano que vem se completará 10 aninhos que estou com esta planta. E durante os meses mais quentes do ano, ela produz flores de um vermelho muito intenso. Essa flor que está maior desabrochou ontem. Elas normalmente abrem mais tarde do que as flores do Ginocalycium mihanovic. Essas normalmente desabrocham lá para as 14 horas.
e lá para as 4 da tarde já estão se fechando. Mas normalmente reabrem no dia seguinte. E cada flor dura em média de 2 a 3 dias, podendo durar mais do que isso até. Aqui temos um outro Gymnocalycium. Esse é o Gymnocalycium Horst. E eu acho simplesmente fantástica essa espécie. Pelo formato da planta, ela é bem redonda, bem globosa, né? E com esses espinhos bem diferentões. É uma espécie que leva tempo para produzir flores, mas é uma planta muito bonita. Nem precisa de flores, né? A flores é apenas um complemento no caso. Só com esse formato e com esses espinhos, a planta já é um show. E é de fácil cultivo, pessoal. Eu comprei no começo do ano e achei, até agora, tô achando uma planta muito boa para ser cultivada. Porque tem cacto que desanima, né? Tem cacto que a gente compra, depois de uns tempinhos já fica feio. Tem espécies que realmente não dá para cultivar, não vai para frente. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos meus prediletos pela coloração, que realmente é azul, né? É um cacto azul, chega a ser surreal. É um coroa de frade, da espécie Melocactus azureus. É uma planta originária da Bahia. E é um cacto bem de boa também, viu, pessoal? Dá para cultivar ele com muita facilidade. Como eu já disse, eu tento evitar espécies de plantas que fungam com facilidade, que pegam podridão. Claro que qualquer cacto, se tiver excesso de água, acaba apodrecendo, né? Mas enfim, é uma planta maravilhosa e realmente fácil cultivo. Melocactus azureus, uma verdadeira joia do Brasil. Aqui um outro cacto que eu acho de cultivo tranquilo. E esse cacto normalmente é um dos primeiros que quem cultiva acaba comprando, porque ele é facilmente encontrado à venda em supermercados. Supermercado que vende plantas, certamente tem deles. Ele apresenta algumas subespécies, viu, pessoal? Tem um que tem uma florzinha cor-de-rosa, tem um que tem os espinhos não tão juntinhos assim. Mas enfim, a Mamillaria gracilis, né? É um grande formador de colônias, um cacto de pequeno porte. E assim, quando eu falo que é de fácil cultivo, não significa que não dará problemas, não significa que a planta não vai apodrecer, que a planta não vai apresentar fungos, etc. Mas quando eu falo que é de simples cultivo, é porque são plantas mais rústicas, mais fáceis de serem cultivadas, mas que requerem pelo menos o mínimo de cuidado, né? Essa, sem sombra de dúvidas, é a espécie de cacto mais comum que existe no mercado, né? E faz jus ao nome, Mamillaria prolífera, porque realmente é uma planta bem prolífera. Ela faz grandes colônias, apesar de ser um cacto de pequeno porte, né? E produz bastante frutinhos, que são as estruturas vermelhas que vocês estão vendo. E é um dos cactos mais resistentes que existem, pessoal. Até para cultivar ele num local bem claro, sem sol direto, ele vai. Porque eu já cultivei assim. Não é o certo, tá? Mas ele vai. Ao contrário de todos os cactos, esse daqui dá para cultivar dessa maneira. Uma plantinha realmente muito simples, produz umas flores bem pequeninas, cor de creme, bem singelas e tal. Mas é um cacto excelente para quem está começando no cultivo, né? Como eu disse, dá para cultivar num local bem claro, bem iluminado, que receba só um solzinho, dá para cultivar ele de boa.
Mas aí tem um detalhe, as florzinhas praticamente não abrirão, porque para as florezinhas abrirem, precisa do sol. Mas é sem sombra de dúvidas o cacto mais resistente que eu conheço. Uma outra espécie de cacto muito boa para quem quer plantas que não deem trabalho, né? É a Mammillaria leptacantha. Esse cacto originário do México, lotado de espinhos, são espinhos longos e recurvos nas extremidades. Produz flores rosadas muito bonitas durante o começo da primavera. Neste ano, esse exemplar não produziu nenhuma florzinha sequer. Eu acho que porque eu fiz o replante durante o final do inverno e acabou não florescendo. Só pode ter sido isso, não sei, né? Mas enfim, é uma planta realmente muito resistente, assim como a maioria das mamilárias. Aqui temos o famoso rabo de cão, nome popular, obviamente, né? Ele possui uns espinhos bem longos. Essa é uma planta nova ainda, né? Mas já está produzindo novas brotações. Ele acaba ficando pendente com o tempo e a florada é espetacular. Flores enormes, lilás, com miolo amarelado e tal. Realmente um cacto muito bacaninha e que dá para ser cultivado também num local com muita luminosidade, com um pouquinho de sol já é o suficiente para essa espécie. Claro que se tiver bastante sol é melhor, mas dá para ser cultivado nessas condições que eu disse, entenderam? Deixa eu ver o que tem de mais resistente para mostrar para vocês. Esses daqui eu não posso falar que são resistentes, porque não são. Eles são e não são, na verdade, então não entrarão no vídeo de hoje. Mas temos aqui esta velha paródia aí, pessoal, olha só que coisa mais bonita. Eu sempre chamei ela de paródia Huarazi. Mais de uns tempos pra cá que eu notei um detalhe aí, que são o número das costelas. E as Huarazi normalmente não são assim. Então nem sei que paródia que é essa, pessoal. Se você que estiver assistindo o vídeo souber a espécie, deixa aí nos comentários. Pois, como eu disse, pra mim ela era a paródia Huarazi. Inclusive uma vez me classificaram ela como Huarazi. Mas aí comparando com outras Huarazi, essa tem muito mais costelas. Não sei se é uma variação, sei lá. Mas enfim, para vocês terem ideia, é um cacto de uns 20 anos aqui no cultivo. Uns 18, 20 anos já que eu tenho ele. Tá grandão. Tem algumas marcas por ser um cacto já idoso, né? Assim, na base ele tá todo marcadinho. Eu não sei se foi ferrugem que pegou, mas se foi, já tá totalmente seco. Porque acontece também o seguinte, pessoal, os cactos antigos, cactos velhinhos, o que acontece? Eles ficam geralmente na base fica assim mesmo. O pessoal fala que é amadeiramento, né? Mas ele não é velhinho, ele tá inteirão, tá maravilhoso. Tá se reproduzindo ainda. Olha o tanto de sementes que tá aqui no topo, pessoal. O frutinho abriu sozinho, né? Olha lá, olha o tanto de sementes. Então tá aí uma paródia, que eu acho um cacto bem resistente. Não sei se é a paródia Huarazi, não sei que paródia que é. Mas enfim, essas paródias desse grupo, elas são cactos resistentes. Tem que ter cuidado com a relação de fungos, né? Mas são bem tranquilos. Só para vocês entenderem o que eu estava falando, pessoal. O cacto que eu mostrei para vocês agorinha, ele é lotado de costelas. E aqui temos uma Huarazi ainda juvenil, mas reparem que apresenta bem menos costelas, que são essas estruturas aqui. Então realmente
Eu tô com dúvidas na classificação daquele cacto. Outra espécie de boa, de uma aparência bem diferentona para um cacto, desprovido de espinhos, mas parece uma miniatura de abóbora. É o Astrophyton asterias. São plantas bem variáveis, existem bastante formas dessa espécie. Tem algumas que são praticamente totalmente branquinhas. E assim, um cacto realmente resistente, que dificilmente te dará problemas no cultivo, né? É uma planta que, se a gente fornecer para ela qualidades ideais, como sol, evitar o excesso de rega, aqueles cuidados bem básicos, né? A gente terá o cacto sempre saudável. Produz uma flor maravilhosa. E era uma planta que até pouco tempo atrás era muito cara. Agora está se tornando mais popular, os preços estão ficando melhores. Do mesmo gênero, temos aí, pessoal, os Astrophytons Myriostigma, que são cactos com uma aparência muito interessante, são praticamente desprovidos de espinhos. E assim como o Asterias, é uma planta de cultivo realmente muito fácil. Ele pode se apodrecer com uma certa facilidade até se houver o excesso de água. Mas tirando isso, são plantas de boa mesmo. Produzem umas flores meio que cor de creme, assim. Então neste vaso eu tenho os dois Myriostigma, que inclusive são dos mais comuns, né? O Astrophyton Myriostigma é a espécie mais comum e a mais barata também. Então eu tenho dois exemplares do Myriostigma e um Asterias. Bom, pessoal, óbvio que eu poderia estar incluindo mais espécies de cactos no vídeo de hoje, porém resolvi resumir a essas que vocês viram, tá? Quem sabe daqui uns tempinhos eu não faço a segunda parte de cactos de fácil cultivo. Mas mesmo sendo plantas de cultivo mais simples, menos exigentes, são cactos. Então, obviamente, que nós devemos ter alguns cuidados básicos, como eu já disse no vídeo e volto a repetir, que mesmo nas espécies mais resistentes de cactos, nós devemos tomar muito cuidado em relação às regas. E a luminosidade também muito importante, é super indicado o sol, o certo de 5 a 6 horas de sol ao dia. Claro que isso nem sempre é possível, mas enfim, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você aí tenha gostado do vídeo. Com esta mamilariazinha florida, vou finalizando mais um vídeo. Muito obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de assistir o vídeo até este ponto. E até o próximo vídeo.